Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live pelo arroba Criciúma Supera. O assunto de hoje extremamente importante nessa série de lives que estamos promovendo ao longo do mês de setembro, Setembro Roxo, mês mundial de conscientização da prevenção do mal de Alzheimer. E não poderíamos deixar de falar sobre a perda auditiva, que tem impactos significativos, né, no aumento de doenças neurodegenerativas. Isso aumenta muito, quem tem perda auditiva aumenta muito as chances de desenvolver doenças neurodegenerativas. Quem vai estar conosco já entrou aqui, é a doutora Paula Berto, diretora clínica da Clínica Sonoro. Já vou chamar a doutora Paula para entrar com a gente, para que nós possamos entrar nesse assunto que é de extrema importância para todos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Lili. Ao longo desta semana nós teremos já na segunda-feira uma live Olá, a Paula entrou, depois eu conto da agenda. Falada. Oi, Paula. Oi, boa noite. Linda. Estava aqui falando da agenda de lives, mas está à disposição no nosso feed. Essa semana está com bastante conteúdos de extrema relevância. Já na segunda-feira nós vamos falar sobre os cuidados, né, para quem tem altas habilidades, superdotação, né, como fazer para manter e aumentar essas reservas cognitivas, porque o que a gente faz ou deixa de fazer influencia no nosso resultado, na nossa longevidade, na nossa qualidade de vida. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Eu queria que você se apresentasse, Paula, para quem ainda não te conhece. Boa noite, prazer. Eu sou a Paula, meu nome é Paula Berto, eu sou fonoaudióloga. Eu sou proprietária da Clínica Sonoro aqui em Criciúma, uma clínica de fonoaudiologia que faz diagnóstico audiológico e terapia de fono e reabilitação auditiva geral. Tenho experiência de 13 anos na área da audiologia, então é um tema que me agrada muito, minha zona de conforto. Podia deixar, não poderíamos nós do Supera Criciúma, não podemos deixar de chamar a Paula, pois sabemos que, né, a perda auditiva, para quem não recebe o tratamento adequado, aumenta em muito a propensão ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, e o Alzheimer sempre como o principal, o que mais acomete pacientes que têm perda auditiva, né? Quando a gente fala em demência, existem as outras, mas os diagnósticos, o maior número de diagnósticos sempre é em relação ao Alzheimer. Para a gente começar, Paulo, eu queria conversar contigo a respeito de um estudo. Eu sei que você tem alguns para trazer. Eu queria trazer para todos que estão com um estudo uma universidade norte-americana de Johns Hopkins. É um estudo que eles realizaram ao longo de 18 anos. Eles lançaram recentemente esse estudo. Nesse estudo foram avaliadas 639 pessoas. Dessas 639 pessoas, um total de 129, né, desenvolveram tiveram perda auditiva significativa, em motivos, alguns por envelhecimento natural do cérebro, por outros motivos, mas um número bastante expressivo de que 27% destes pacientes desenvolveram algum tipo de demência e, em sua grande maioria, Alzheimer. Eu sei que você trouxe, ou tem outros estudos que você gostaria de trazer também. É um assunto muito importante e faz muitos em relação a isso, né?
falando no Alzheimer, né, uma das demências, né, mais estresse, a Lindo... Paula. Tá ruim a internet? Oi, ô Paula, algum problema com o teu áudio? Aqui, seja bem-vindo, ó, Supera Capão da Canoa, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Já já a Paula deve estar retornando para que possa seguir aqui na live conosco. Tenho certeza que daqui a pouco tudo dá certo. De vez em quando a internet nos prega algumas peças, geralmente é no início da live, depois ela se estabiliza. Vou derrubar aqui, ver se eu consigo trazer a Paula de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se a Paula consegue entrar aqui com a gente de novo, ver se ela está aqui. Enquanto a Paula não entra, né, falando desse especificamente, assim, ó, nós temos, é muito bom essa parceria que temos com a Clínica Sonoro, porque sabemos da importância de todos, né, de todos aqueles que têm perda auditiva. É muito importante que se faça o tratamento desde no início, quando se detecta. Daqui a pouco a Paula deve estar voltando, né? Hoje nós vamos falar sobre quais são os sintomas que nós podemos evidenciar. Nós estávamos conversando previamente, a perda auditiva ela é uma doença invisível, né? Na maioria dos casos, eles são diagnosticados após 7 anos já de perda auditiva crescente. A Paula mandou uma solicitação aqui. Já está voltando conosco. Oi. Aí, está de volta. Muito bem. Internet, não tem que ser alguma coisa. Tem alguma coisa com o áudio. Talvez se você conseguisse colocar um fone de ouvido, não sei se você tem próximo a você, possa melhorar bastante. Ruim. Bem-vinda, Natália. Ó, caiu novamente. Enfim, né, e nesse processo, né, quando a gente já se percebe que a média dos casos, e são estudos, a Paula, assim que ela conseguir de forma mais específica, mas nesses casos, quando a gente, assim, ó, demora 7 anos a perceber os primeiros sintomas, quando eles se tornam mais visíveis, né, a gente está falando de um processo degenerativo que já vem acontecendo ao longo de 7 anos. E daí se dá a importância de imediatamente se entrar com o treino cognitivo, com o treino auditivo, para que se possa sanar, né, essas perdas que ocorreram, na verdade, tudo aquilo que a gente perde. Né, redes neurais que são eliminadas, nós não conseguimos reaver, mas, olá, voltou mais, concluindo aqui, mas o nosso cérebro encontra novos caminhos para que ele possa lograr êxito aí nesse processo. Muito bem, Paula. Vamos lá, então, agora vai dar certo. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Eu não sei como está para vocês o som, gente. O meu som está saindo direitinho? O meu som está bem ruim, Dani. Eu não sei se é onde você colocou o seu celular também. Ele está apoiado onde? Geralmente, às vezes a gente apoia no notebook, né? O meu está aqui apoiado no notebook. Ó, levantei. Santos está aqui no apoio. Levantou do apoio, é isso aí. Talvez, Paula, eu não sei, estava apoiado no notebook também? Sim. Então, eu já vou te dizer o que é que está acontecendo, tá? Já aconteceu comigo em outras lives. É porque fica naquele espaço ali onde a gente de encaixe ali da tela do notebook com o teclado. Se tu colocar ele fora daquele encaixe, o som vai ficar normal. Tá.
Mas agora tá bom? Tá. Mas agora tá bom? Agora tá bom. Então tá. Agora tá perfeito. Bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda à live. Estamos aqui fazendo ajustes técnicos para que possamos entrar no assunto. Isso que eu te chamei antes. Eu achei que a música não estava boa, né? Eu estava prevendo. Foi uma premonição. Mas agora tá bom, tá tudo tranquilo, Paula. Então, eu estava te perguntando anteriormente, né? Eu sei que você tem alguns estudos que você gostaria de trazer aqui para quem está conosco na live. É muito importante a gente analisar essa questão da relação da audição, a cognição e influência. Existem vários estudos que comprovam a nível mundial, comprovam pessoas com perda auditiva, piora de 30, 40, cognitivos, de chance de Alzheimer, corre pior 5 vezes, sem falar em casos de depressão. Existe um estudo recente, agora de 2012, bem interessante. Depois, se quiser, eu coloco os autores em ferrugem. Perda auditiva tem 3 vezes antes em queda. E 32% mais chances de ter internações hospitalares. Então, são dados curiosos, né? Mas que comprovam o quanto a perda auditiva somatiza e nos mostra as comorbidades, né? A perda em si, a falta de ouvir, né? Relacionado à qualidade como Ô, Paula, eu acho que tu vai ter que tirar aí do apoio mesmo o telefone, tá? Voltou a dar o eco no som. Bem-vinda, Silésia, Débora, sejam todos bem-vindos à live. Vamos lá. Então, um estudo que foi lançado em 2012, que não deu para a gente entender os números, Paula, do estudo. Nesse estudo de 2012, as pessoas com perda auditiva têm 3 vezes mais chances de sofrer quedas. Sim. 3 vezes mais. E 32% né, com perda auditiva têm mais chance de serem internações. De internações. Isso quando se fala em internações nos mais variados aspectos. Exatamente. A verdade é que assim, a gente sempre fala, e aqui no método Supera, a gente tem essa questão de exercitar o cérebro de uma forma globalizada, porque nós sabemos o quanto cada parte do nosso cérebro depende, funciona em dependência de outra. Então, quando a gente tem algo assim, uma perda auditiva significativa, sabemos que isso vai impactar em outros aspectos da vida desse indivíduo. Né? Em se tratando, falando em perda auditiva, o número é mais comum, é muito maior em pessoas acima de 60 anos. Qual é a idade principal do aparecimento, Paula, desses casos? Então, a perda auditiva, ela começa de 50, 55, que se chama presbia. O som acho que está muito. Eu não consegui entender como se chama essa perda auditiva. Tá dando eco? O eco não é o problema, é que eu acho que ele está o contato que tem com a superfície, que está o aparelho que tá dando alguma coisa. Mas ao longo da live a gente vai ajustando. Se que não der para entender, eu pergunto de novo, Paula. Desculpa. Fique tranquila. Tá, e qual o nome, Paula, que se dá a esse processo que você acabou de falar? Perda auditiva em idosos,
né? Pré-envelhecimento, né? Certo. É uma perda degenerativa. Paula, É uma perda de Células do ouvido mesmo. Então, é células do ouvido. uma perda sensório neural. essa, nesse, Não te ouvi, Dani. será que sou eu agora que tá? Vamos ver como é que tá aí. A Paula tá caindo de novo. Não sei como é que vai ser a nossa live de hoje. Bom, gente, assim, ó, vamos seguindo, conversando aqui. Eu espero que a gente consiga, porque realmente esse assunto é extremamente relevante, né? Olá. Gente, como é que vocês estão ouvindo aí? Como é que tá saindo o meu som para vocês? Como que tá saindo o meu som para vocês, gente? É só com a doutora Paula que a gente está tendo esse problema. Deixa eu tentar chamar a Paula aqui novamente. Se estabilize esse problema com a internet. Vamos lá, ver se a Paula consegue entrar novamente. E pode ver que é a internet. Meu som também não tá lá essas coisas, Paula. Oi. Quitando. O teu som está falhando bastante. É hoje. Ó, Jussane, seja bem-vinda. Eu percebo um delay na imagem que eu estou falando. Isso é internet, deve ser a estabilidade da internet. Mas vamos seguindo, né? Qualquer coisa coisas que não der para ouvir, a gente coloca aqui pergunta, qualquer informação que não ficar, que não sair perfeita aí para vocês, por favor, coloquem aqui na caixa de perguntas, aqui no chat, que a gente, na medida do possível, nós vamos retomando os assuntos, né? Nós estávamos falando aqui sobre a perda auditiva em idosos, né? Que ela é, a sua grande maioria, é por envelhecimento natural do cérebro. É isso, Paula? A auditiva no idoso, ela, né, os fatores de risco externos, com certeza, fatores como exposição ao ruído, pessoas expostas ao ruído, entram na com o início de uma perda, existem fatores metabólicos, acelerar isso, fatores alcoolismo, tabagismo, podem acelerar. Mas, uma maneira geral, é o envelhecimento, degeneração das células ciliadas dentro da córnea. Ocorre a degeneração e não ocorre a degeneração. O nosso corpo todo envelhece, né? O nosso ouvido, ele tem um sistema, ele tem ossos, ele tem ligamento, tem músculos, tem as células sensoriais, e todo esse sistema, ele tem envelhecimento, fica mais lento, né? E as células do ouvido sofrem degeneração, elas não esperam uma. Paula, eu quase chamei de Andréia, que acabou de entrar na live. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Eu já ia chamando a Paula de Andréia. Paula, então podemos considerar que os fatores que nos levam a esse risco ao longo da vida, eles fazem com que esse envelhecimento aconteça de maneira mais precoce? É dessa forma que eu posso visualizar? Em relação à perda auditiva? Em relação à perda auditiva, né?
eu tenho exposição a ruídos, como você falou, e outras causas, né, que são de tomar ao longo da vida. Tá falhando bastante para mim. Tá falhando? Entendi, Olha, eu agora entendi. vou tentar. Esses fatores, eles podem acelerar. É lógico que saúde nada é general. Muitas exceções, tudo que a gente fala. Então, existe a presbiacusia, existe a perda auditiva, mas tem pessoas que envelhecem com um pouquinho de perda auditiva, com a audição boa, né? Assim como né? Esses fatores de risco que podem contribuir e acelerar, que podem ser exposição de um fator de risco que acelera, pressão alta também é um fator que também pode acelerar, álcool, tabagismo, que são fatores mais generalistas que podem, né? Do aparelho auditivo. Exatamente. Isso? Exatamente. Acelera. Eu estava lendo que, assim, apesar de não haver, está falhando bastante o som. A gente já... E agora, né? O que nós vamos fazer, né? Está bem ruim, Dani. É um problema na... Eu percebo que eu tenho delay na hora que eu estou falando. E quando a gente tem esse delay é por causa da instabilidade na internet. O Wi-Fi, se tu colocar no teu Deixa eu dar uma olhada aqui. Como está o meu... Como está aparecendo na internet. Falando que está conectado, me mostra que tá funcionando normal. Eu não sou muito intensa dessas tecnologias aí, do que eu poderia estar fazendo agora para melhorar o meu som. Esse é o grande problema, né, Paula? Quando a gente chega, se for para a gente falar aqui, né, do tema da live, a gente vai falar tranquilamente. Né? Agora, questões tecnológicas, mais complicado. O especialista vai afunilando o seu conhecimento, ficando especialista numa coisa só. Uma determinada área. Exatamente. Ô, Paula, mas voltando aqui para o nosso assunto, gente, como eu disse, entre algo que vocês não conseguiram entender da melhor maneira, escreve aqui no chat que a gente vai procurar trazer de volta para que vocês possam, né, para que a gente possa estar sanando dúvidas que porventura, né, sejam causadas aí por causa da tecnologia e outras vocês possam ter, coisas que vocês queiram saber relacionadas ao tema de hoje. Aí ia complementar falando que por mais que não hajam estudos específicos relacionados a doenças crônicas, né, como doenças crônicas, mas elas impactam sim, né, por números. Aí eu pergunto para você no seu consultório, você percebe que doenças crônicas impactam, já que a gente tem lá naquele estudo aumento de internações relacionadas? A André acabou de dizer que tá falhando. André, o que a gente faz agora? André, é o teu áudio da Dani e o meu áudio que está falhando. Bom aqui. O da Dani para mim está falhando. Da Dani para ti. Agora tu me falhou. Agora tu falha. Engraçado é que quando nós fizemos a chamada, estava tudo funcionando tranquilamente. Se não, tá bom, ótimo. A Paula estava me ouvindo, falando muito. A gente fez um teste antes, a gente testou.
O áudio agora ficou... Melhorou, eu espero que o meu melhore. O meu tá bom? O meu tá bom? Tá ótimo, melhorou significativamente. Eu queria passar, voltando... Eu queria passar... Existe um dado da brasileira de otorrinolaringologia muito interessante que eu identifiquei isso em consultório. Mostra que o estudo demoram 7 anos após o primeiro sintoma, após o primeiro sintoma da perda auditiva, com o médico, o diagnóstico da médica, e depois eles têm o diagnóstico, eles demoram 2 anos para aceitar a reabilitação. A reabilitação. O que é que faz? O que não faz? Tem cirurgia? Não tem? E muito consultório. Pacientes que recebem o diagnóstico de primeira, vêm atrás do não aceitam com facilidade, esperam. Daqui a pouco voltam 2, 3 anos depois, e eu me lembro deles, tenho pronto, eles aceitaram. Olha aí, aqui está dando eco. Era isso que estava pensando no eco. Dar eco no áudio. Mas a Paula estava... vamos ver se o meu... Deixa salva, please. A gente sempre salva as lives, Carla. A gente sempre salva todas as lives que a gente faz, elas ficam à posição no feed. Falando aqui agora sobre a perda auditiva, ela começa de uma maneira muito... ela começa de forma invisível, até que se percebam os sintomas, né, em torno de 7 anos. E aí, no que a Paula estava colocando aqui pra gente, é que essa perda auditiva, né, além as pessoas já demoram 7 anos para perceber quando fazem a primeira consulta e o médico encaminha, né, o tratamento, né, não, afinal é algo que você precisa treinar. Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda. E ela demora mais, depois volta para o consultório depois de 2 ou 3 anos, para daí sim, agora não tem mais jeito, agora eu preciso colocar o aparelho, porque agora eu já não estou ouvindo. A gente está falando de um processo de degeneração do aparelho auditivo de, né, vamos falar aí por volta de 10 anos, de um processo degenerativo que poderia ter sido estagnado muito antes. Vamos ver se a Paula consegue voltar aqui com a gente, né? Eu gostaria que ela colocasse quão importante assim, a questão dos períodos, né? Quando eu devo fazer um teste auditivo, quando consegue vou passar para você a agenda de uma semana, já na segunda-feira, amanhã, nós uma live onde nós vamos falar sobre altas habilidades de superdotação, né, que a gente sabe que conter essas altas habilidades, potencializar ainda mais. Deixa eu cancelar aqui, ele está me perguntando se eu quero encerrar o vídeo ao vivo. Não, não quero certo. A Andréia está dizendo que melhorou o som. Daqui a pouco a Paula vai voltar conosco. Na terça-feira, nós estaremos falando sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças nervosas. Na quinta-feira, estaremos com o Dr. Tanabe, falando, né, como prevenir o Alzheimer, como doenças neurodegenerativas. E na sexta-feira, encerrando as lives da semana, nós estaremos falando sobre como a música impacta no treino cognitivo. Estaremos falando, Dr. Michel, que vai estar com a Kátia, ao vivo aqui pelo Instagram.
e vai trazendo, falando sobre como a música auxilia cognitivamente, tanto em pacientes que já estão, né, que já foram diagnosticados com Alzheimer e também na prevenção, porque sempre que nós exercitamos o nosso cérebro, nós estamos atuando de maneira preventiva do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Estou aqui aguardando a Paula retornar, vou ver se ela consegue. Muito, muito importante, gente, a questão assim, ó, hoje a gente, né, tem vários alunos nossos que fazem uso de aplicativo e que fazem o treino cognitivo na clínica Sonoro, extremamente importante. Que a Paula esteja com esse desafio agora aqui na conexão, mas logo, logo ela vai conseguir voltar aqui com a gente. Contando previamente sobre como a perda auditiva, a Paula estava falando ali, que começa por volta de 50, 55 anos, né? Então, assim, o nosso tema principal do mês de setembro é a prevenção, né? Então, qualquer sintoma, percebendo em nós mesmos ou em familiares, que nós possamos buscar fazer esse teste auditivo para que não saber, né, qual o impacto, se realmente há perda auditiva, se realmente é necessário fazer uso de aparelhos, se for necessário, e também faça o uso, porque estamos falando de uma das portas de entrada de informação, uma das principais portas de entrada de informação no nosso cérebro, que é a audição, um dos mais sentidos. E, né, como as situações, através dos 5 principais sentidos, toda a diferença, ó. A Paula aqui voltou, vamos lá, vamos chamar a Paula, agora não cai mais. Convidar. Tá, te chamei, Paula, só o convite. Mudei, vamos ver se melhora. Que engraçado, eu entro e começo. Pronto, vai dar certo. Eu vi que você mudou aí o ambiente, Paula. Mudei. Vamos ver. Mudei. Não sei se agora dá certo. Oi, Amabile, boa noite, lindona. Seja bem-vinda à live. André tá ótimo, gente. Oi, André. Vamos lá, Paula. Voltando já para o nosso tema. Quando você estava finalizando ali, você estava colocando esse processo de que o paciente demora em torno de 7 anos para perceber os sintomas. É isso, vai verdade. Para o consultório. Verdade. É uma pesquisa feita e eu comprovo. Eu tenho 13 anos aí de consultório. E a gente vê isso que recebe o diagnóstico, demora para aceitar, demora em buscar ajuda, anos para aceitar ou tá dando retorno. Para aceitar o aparelho, aí depois. Aí quando volta, Paula, então assim, ó, para ficar bem claro para as pessoas, é que eu estava colocando anteriormente, quando você não está, né, não estava, tinha caído a tua conexão, é de que então a gente está falando aí de uma soma de 7 anos, um processo que está acontecendo de 7 anos até que ela perceba que no fato começa de forma muito invisível, né? A gente comentou sobre isso anteriormente. E aí depois ela vai para o consultório, mas como ela ainda consegue se comunicar de uma maneira razoável, ela não assume o aparelho auditivo, o treino necessário, e aí depois de 2, 3 anos ela retorna dizendo agora não tem mais como fugir disso. Aí então somados...
Oi, Paula, pode falar. É um alerta até que tem que se fazer. É um alerta até que tem que se fazer. Eu acho que a classe Eu média acho que também a classe média está dando muito em relação a isso. está muito em relação a isso. A indicação do aparelho A indicação do aparelho cedo possível. cedo possível. Iniciou a perda auditiva, Iniciou a perda auditiva, ela começa com algum ela começa com algum presbiacusia. Então, presbiacusia. ele não sente a Ele dificuldade não sente a dificuldade da comunicação, ele perde alguns de comunicação, ele perde sons mais agudos. os mais Então, agudos. sons da fala, geralmente, Sons da fala, geralmente grave, nas frequências médias, grave nas frequências médias, para ter dificuldade. para ter dificuldade. Ó, tá dando eco. Ó, tá dando eco. Era esse meu medo. Tá dando eco? Era Seria esse assim. meu medo. Era esse meu medo. Ô, Paula, mas tu não tem o fone de ouvido aí? Se tu tiver, vai parar o eco. O meu celular que não tá mais... Meu celular que não tá mais. Eu vou num ambiente cristão. Eu vou num ambiente fechado. Mas vamos lá. Então, assim, ó, quando a gente fala desse somatório de tempo, a gente está falando de um processo degenerativo de mais ou menos 10 anos. E do impacto que isso é não somente, né, na questão auditiva, porque a recuperação e estagnação desse processo. Ó, eu melhorei demais depois do treino. Ó, temos um relato aqui da Kika. Kika Torella. É muito bom. Eu acredito. É muito bom. Eu acredito, assim, ó, é necessário, né, Paula? A gente vai falar, é bom, né? As pessoas falam assim, é necessário. Quem apresenta, quem precisa colocar, tem a necessidade de colocar o aparelho auditivo, é sempre recomendado o treino. É isso, Paula? Já vamos, eu queria só... Já vamos. Tá dando eco, né? Tá dando eco, né? Tá bom o meu som? Tá bom meu som? Para mim, agora tá bom. Então, assim, o que Se falhar alguma Então, coisa, assim, a gente vai repetindo. certo, o que eu queria alertar Certo. O que eu queria alertar e os familiares de quem os familiares de quem sinais de alerta. sinais de alerta. O primeiro diagnóstico O primeiro diagnóstico geralmente é geralmente é leve em sons leve em agudos, sons dos presbiacusia, falando presbiacusia, falando perda auditiva pela idade. perda auditiva pela idade. Os sons agudos, Os sons agudos, ele entonação, ele pessoas não sentem tanta dificuldade nisso, tanta dificuldade, mas elas têm mas elas perda. têm Então, aqui, a gente tem tecnologia a gente tem tecnologia que regulam, que tem regulam, algoritmos tem excelentes, eles podem fazer excelentes, podem frequências específicas que eles têm. consequências específicas. Eles têm. Qual que é o objetivo maior? Qual que é o objetivo maior? Bem no início da perda, Bem no início da perda, ter o percentual de fala, ter o percentual de fala, com um percentual de acerto. com um percentual de acerto. Se a pessoa não aceita Se a pessoa não aceita no momento do diagnóstico, no momento o declínio da declínio da é rápido. rápido, Captar para ele, captar para ele para com isso vai ser muito mais com dificultoso. isso vai ser muito mais dificultoso. Além de acelerar essa perda, além de acelerar a perda auditiva, se torna mais difícil a adaptação com o aparelho. A perda auditiva, ela A perda auditiva, ela dando, né, ou não, dando, né, ou não, positivo. O uso do aparelho, o uso do aparelho, dizer, ele vai manter a estabilidade ele vai da manter comunicação. a atenção. Então, pode até piorar em termos Então, pode até piorar em termos do quanto escuta, a de quanto escuta, qualidade de comunicação, qualidade de comunicação, né, as informações. as informações. É isso que a gente vai ter. Isso que a gente vai ter. Antes colocar o aparelho, Antes de colocar o aparelho, Uhum. Ô, Paula, então, quando nós falamos assim, a perda auditiva, ela tem aumento gradativo,
né? E o aparelho, à medida, aí a gente vai regulando o aparelho conforme a necessidade do paciente. Só que o não usar o aparelho comprometem os caminhos da fala, o processamento auditivo. Central, aí E é aí que vai Sim. Perda auditiva perifericamente aqui no ouvido. As células ciliadas neurais estão no ouvido. Quando a gente perde e o paciente não coloca aparelho cedo, essas informações né, de comunicação, de entender a presença do ruído, de entender né, às vezes a pontuação, a entonação, assim, é o brilho da fala, isso é o brilho do idoso. Então, se não usar o aparelho, não vai e pode desencadear outras doenças que a gente citou lá no início, né? Pode acelerar esse processo. Acelerar esse processo. Então, assim, quanto antes eu entro com o tratamento adequado, o tratamento necessário, maiores e melhores são os resultados. Ô, Paula, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, é uma doença invisível, a perda auditiva, né? Não tem como a gente perceber, né? A gente passa a perceber porque ela já está instaurada há algum tempo. Então, de que forma que eu posso prevenir? De quanto em quanto tempo eu devo fazer teste auditivo, né? Tem uma periodicidade, uma idade em que eu devo fazer anualmente, assim como outras patologias que a gente conhece? Então, existem sinais de alerta. Que os familiares têm que ficar atentos. Idoso e não a partir dos 50 anos. Por idade, né? A partir dos 50 anos, começar a observar. A pergunta é muito frequente. Não entende na presença. Muitas pessoas falando se a pessoa tem mais dificuldade. Zumbido é um... Aí se existe zumbidos. Eu não tenho zumbido. Um zumbido é um sinal de alerta. Na verdade, ele é uma consequência. Então, se está com zumbido, na hora de investigar e na hora de ver o que está acontecendo. Pode ser de uma perspectiva. Ou outros fatores, né, que daí o médico... Mas quando eu falo quando eu falo de atuar de forma preventiva, é indicado para que o indivíduo, a partir dos 50 anos, ele tenha uma periodicidade em fazer teste auditivo, Paula? Porque por muitas vezes, assim, como é quase imperceptível, talvez porque tudo vai se tornando muito natural e habitual na nossa vida, né? A gente vai falando assim, ai, como eu ando esquecida, ai, mas é a idade, ai, mas, né? Então, né, assim, a partir dos 50 anos é indicado que a gente faça periodicamente? Coloca o exame auditivo na bateria de exame de prevenção, com certeza. Na bateria de prevenção, com certeza. Sim. Uma vez ao ano. Então, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, tem que estar lá na nossa bateria de exames, os exames relacionados a como está a nossa audição. Exatamente. Ô, Paula, outra coisa que eu queria te perguntar, como que funciona, falando do treino auditivo especificamente? O que é o treino auditivo? Então, o treino... E por que a necessidade de se fazer treino auditivo quando se coloca o aparelho? Isso é muito importante. Eu do aparelho mais o treino. O aparelho auditivo não tem perda auditiva neurosensorial. Precisa. O aparelho auditivo ele vai rapidamente.
Hoje em dia existem a tecnologia tecnologia muito avançada, muito avançada, software e algoritmos nos dão regulados para dar um bom conforto para para a compreensão, conforto, mas existe uma com perda auditiva com perda um auditiva, que ficou quanto tempo que a gente não sabe sem a reabilitação, sem o uso do aparelho, né? E voltando à pesquisa, se essa pessoa pesquisa, fazer desses números ajuda só depois de 7 anos, os 7 anos, cerebral, falha de estímulo cerebral. de estímulo cerebral Auditivo, ele tem um intuito de exercitar o cérebro, a área específica auditiva, né? A fono, facultativo auditivo da habilidade na córtex auditivo ventral. Então, faz vários exercícios, um exercício de academia só que para o cérebro, das habilidades auditivas centrais, do aparelho. Assim, ó, é imprescindível. Eu, assim, aqui no Supera, né, a gente sabe da importância de que todas as áreas do nosso cérebro possam estar funcionando de maneira satisfatória. E como a gente sabe, assim, o nosso cérebro ele é como um músculo, é um tecido repleto de terminações nervosas. Então, quando eu tenho um tecido que não é exercitado ao longo de tantos anos, né, eu sei que ele está atrofiado, ele está, né, em processo de degeneração. Muitas perdas acontecem nesse processo, mas com o treino auditivo a gente consegue uma reabilitação, uma forma que esse paciente que faz uso desse aparelho, ele possa voltar a ter um convívio social, que é muito importante, né? Porque o que a gente percebe o primeiro, um dos sintomas, inclusive, da perda auditiva é o isolamento social. A pessoa vai se isolando, vai deixando de conviver socialmente, e depois ela deixa de conviver, inclusive, no núcleo familiar, em virtude muitas vezes de constrangimento. Eu nem entendo o que eles estão falando, então eu nem vou participar dessa conversa. Isolamento, né? E menos isso, né, impacta no recebimento de estímulos desse paciente, que no começo seria só auditivo, ele passa a ser visual, ele passa a ser de todos os outros aspectos, e aí começa a comprometer o cérebro como um todo, de uma maneira globalizada, né? Então, a família precisa estar atenta. A gente conversou anteriormente sobre esses aspectos, né? A Paula até contou uma história que me deixou bastante emocionada, de uma cliente que ela atendeu de 95 anos, né, Paula? Que começou um processo de perda auditiva lá colocando o aparelho. No passado eu recebi um 95 anos com uma perda auditiva, né? Que provavelmente essa idosa não teve tantos fatores de risco. Então, a perda auditiva dela é acusia. Mas os familiares dessa pandemia começaram a perceber ela isolada. E com a ajuda dos familiares, em busca de qualidade de comunicação, porque ela é lúcida, ela se comunica, ela quer se comunicar, ela quer ficar isolada. Então, está em aparelho, né? Tá feliz. E quando os familiares acesso, né, uma prótese, algo, a adaptação é muito melhor. Infeliz é um exemplo, né? Para o que indicou, né? Que mostra que não qualidade de vida, né? E para ela, os familiares, vão atrás do investimento, né? Importantíssimo. Eu fiquei assim, quando a Paula me contou, eu fiquei super feliz, porque, né, ao longo 95 anos. ao longo da vida,
né? A Paula também já deve ter visto aí ao longo desses 13 anos de experiência. É muito importante, porque a gente precisa de longevidade e qualidade de vida. E quando a gente não entrega esses estímulos, a gente, né, tá tirando anos de vida da pessoa. Exatamente. Né? Fala assim, tem mais de 80 anos, para que colocar o aparelho? Para que ela possa viver bem durante todos os anos, é isso que eu né, de vida que terá pela frente, e para que não se limite, porque quando eu, né, deixo de alimentar o meu cérebro com estímulos auditivos, eu estou prejudicando outras áreas, né? E o nosso cérebro é o nosso computador central. Então, o cuidado da audição, ele atua de forma global também. Tudo que a gente faz em relação... quando a gente fala de cérebro, exato, é como um todo, né? A gente falou ainda... Ou intervenção, e piora outro fator. Como a gente falou antes. E os estudos, né, mostraram queda. Sim, vários estudos que apontam para, né, aumenta o risco de muitas quedas, de internações, enfim, né, de doenças neurodegenerativas, e isso é um fato que se eu diminuo a entrada de estímulos, eu estou colocando meu cérebro em risco. Com certeza. Porque os nossos sentidos é porta de entrada de informação, então todas as funções executivas, elas vão ser danificadas. Todas. Né? Eu vou perder a minha capacidade de foco atencional, ela vai sendo diminuída, né? Se eu tiver, né, nesse processo de perda auditiva e não procurar o tratamento ideal. Ô, Paula, a gente já tá... Hoje passou muito rápido. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Paula, onde? Eu queria que você colocasse aqui já onde fica a Clínica Sonoro, para quem está nos assistindo aqui, para caso tenha necessidade de fazer um teste auditivo ou tem uma recomendação médica já para o uso de aparelho, está lá na gaveta guardada... Né? Não foi ainda porque acha que não é preciso. Vai que a gente ajuda. Mesmo quem é usuário, já tempo, o treino auditivo contribui. De parceria e coleguismo. Fonoaudiólogas da região. Auditivo e que seus pacientes que só então, nós trabalhamos, né, todo mundo em prol do treino auditivo. Independente se já usa o aparelho ou não. Gente, a Clínica Sonoro fica em Criciúma, no bairro do Correia, no Instituto. O Instituto São Lucas está pertinho do Método Supera, né? Passa, ela faz a consulta com a Paula. E entre em contato com o Supera para fazer um treino cognitivo também, sim, né, que é muito importante. Somos o paciente tem os clientes nós temos em comum, né? E estou muito contente. Pacientes meus fazendo muito para minha reabilitação, né? E ao contrário também, né? Vocês perceberam pacientes usuários para o treino estão feedbacks bons de favorecimento do treino. Em 2, 3 semanas eles já está sendo muito legal esse trabalho. Eu agradeço muito assim o fato de termos nos conhecido, né? De uma conseguir acompanhar o trabalho da outra, conhecer, né? Porque a gente sabe essa parceria ela beneficia a todos, né? Então assim eu sei o quanto é importante alguém que tenha perda auditiva procurar lá a Clínica Sonoro, colocar o aparelho e também fazer o treino auditivo. Foi a partir depois que eu conheci o trabalho da Paula que eu entendi o tamanho da importância do treino auditivo,
né? Eu acho que em Criciúma, o treino auditivo, ele acontece somente na clínica sonora, é isso, Paula? Essa perda dele auditivo, acredito que sim. Existe treino auditivo que é para em torno de processamento auditivo, né? Sim. Crianças e adultos, mas treino específico para usuários de aparelho auditivo adulto, eu acredito que aqui na região é somente Na região, somente na clínica sonora. Parabéns, Paula, por esse pioneirismo, por ter trazido essa oportunidade para todas as pessoas que têm essa necessidade. E eu fico super feliz e sei o quanto nós do Método Supera podemos contribuir nessa reabilitação. Afinal, o cérebro ele funciona de uma maneira globalizada. Então, todos os estímulos que nós entregamos traz resultado em todas as áreas, né? Eu quero também aqui deixar um convite para que todos possam estar conhecendo, quem não conhece ainda possa estar conhecendo a Escola Método Supera de Criciúma. Esse mês de setembro é um mês mundial de conscientização da prevenção do Alzheimer, e uma das principais formas de prevenir o Alzheimer é através da estimulação cognitiva, manter as nossas redes neurais fortalecidas e propiciar-nos da oportunidade de continuar construindo. A neurogênese, o nascimento de novos neurônios, pode acontecer ao longo de toda a nossa vida, mas depende do estímulo que a gente entrega para o nosso cérebro. Um alerta aí para então, é esse. E em busca e atrás de prevenção. Exercício cerebral. Exercício cerebral. E para quem tem perda auditiva, né, a necessidade do uso do aparelho, tira o aparelho da gaveta, gente. Isso é algo muito sério que nós estamos falando agora aqui, né, Paula? Aparelho. Não existe não se adaptar. Ter paciência, um bom profissional, adequadas, orientação, positivo e sem não se adaptar. Certo. Nós somos resultado daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E todos nós queremos viver muito e viver bem ao longo de toda a nossa vida. Mas depende, né, dos nossos passos, né? Então, se há essa necessidade, né? A doutora Paula está ali, Clínica Sonora. Como é que é o nome daquela rua? Não vou falar o nome da rua agora para não errar. Antônio Luca. É pertinho da... Antônio de Luca. Isso é super fácil de encontrar, né? E quem não, assim, quiser mais informação, gente, pode entrar aqui na bio, pega o telefone, liga lá para o Supera que a gente indica onde é a Clínica Sonoro. A gente faz questão de indicar, pois sabemos a importância do treino auditivo. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Né, por mais uma vez estar conosco aqui. É uma pena que nós tenhamos tido esses desafios de conexão, mas o recado principal, né, passar a importância, né, esse alerta, de estar atento, né, de fazer, eu acho importantíssimo quando se fala em prevenção, né, inclui lá na lista de exames periódicos a partir dos 50 anos, o exame relacionado à audição, muito, né, já que estudos apontam que a partir desta idade... A perda auditiva é silenciosa, começa sons, e ficar cedo e intervir cedo. Muito obrigada a todos. Eu queria aqui falar, né, deixar mais um recado, não quero desligar antes disso. Né, durante todo este mês de setembro, nós estamos disponibilizando testes de memória no Método Supera Criciúma. Então, se você quer saber como está a sua capacidade de memória, né, liga pra gente, agenda um horário, tem que agendar horário, né? E a gente está de braços abertos para receber vocês. Tá certo? Já estou te esperando. Já fui te visitar lá. Então tá bom. Obrigada. Tá bom, obrigada. Excelente noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Paula, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu que agradeço.